Estamos de volta com A Casa é Sua. E, gente, olha só, dia 18 de junho foi o Dia Mundial do Orgulho Autista. E falar sobre o autismo é falar sobre acolhimento, respeito e, acima de tudo, conscientização. E é exatamente, esse o propósito do nosso bate-papo de hoje. Hoje eu recebo aqui duas profissionais, que além de apaixonadas pelo que fazem, carregam uma bagagem enorme de conhecimento, empatia e dedicação. Uma delas é psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduanda em análise do comportamento e neuropsicologia, e está lançando mais um livro, desta vez com um olhar voltado para o TEA. Isso mesmo. Junto com ela, uma psicopedagoga, mestranda em políticas públicas que há mais de 18 anos atua na educação especial, contribuindo também diretamente para a inclusão e o desenvolvimento de tantas crianças e famílias. Uma conversa necessária, cheia de informação, mas também acolhimento. Fernanda Monteiro, Amanda Pazotti, sejam bem-vindas. Muito obrigada, Mari. É um prazer estar aqui na sua casa de novo. Pois é, e começando aqui pela Fer, a Fer já esteve aqui, inclusive, Fer, eu pedi até para nossa produção separar umas imagens de quando você também veio aqui no A Casa é Sua. Olha lá, isso foi em 2023, A última vez que você veio junto com a Fabi aqui, falar de um livro. Foi o primeiro seu? Foi o primeiro como coautora. Como coautora. E agora, como coordenadora, ela volta para falar desse presente que já está aqui na minha mão, dessa dedicação, desse carinho, que é quando tudo se encaixa. Histórias de amor, aceitação e descobertas sobre o autismo. Fer, eu gostaria primeiramente de agradecer você, por esse presente que está aqui na minha mão, e também queria que você contasse um pouquinho dele, como que ele chegou, até tantas famílias que são especiais, mas que, no entanto, tem também o respeito e o carinho. No ano passado, eu atuava como psicóloga na APAI, lá em Brasilândia, que é onde eu resido. Sim. E o meu papel ali dentro da APAI era trazer acolhimento e dar suporte para as famílias. Porque grande parte das crianças que chegavam lá e passavam por terapias acabavam tendo alguma dificuldade com relação as famílias entenderem o diagnóstico, com relação também a trazer toda essa questão do sofrimento que o diagnóstico muitas vezes acaba trazendo e criando desconfortos familiares. Então, pensando em toda essa dor, que as famílias precisavam lidar, eu trabalhava ali dando todo esse suporte familiar para os alunos da APAI. E aí, num dia, em uma conversa com uma mãe, que tem uma história linda, que inclusive é uma das nossas coautoras. Eu virei para ela e disse para ela assim, nossa, a sua história dá um livro. E na mesma hora surgiu ali a ideia sobre trazer essa obra. Um dos desafios que a gente encontra muito na nossa região são informações sobre o autismo. Então, ainda que seja algo que hoje em dia é muito falado, todo mundo fala muito, o autismo está aumentando, os sintomas do autismo, sinais, ainda existe um desencontro nessas informações. Sim. Então, observando essas situações que a gente lidava ali no dia a dia, eu tive a ideia de criar esse livro, trazendo todo um suporte técnico, profissional, mas também dando voz a essas famílias, que muitas vezes acabam sendo negligenciadas de alguma maneira. Sim. Porque é uma rotina exaustiva, cansativa. Eles acabam não tendo condições, muitas vezes, de colocar para fora tudo aquilo que eles vivem. Sim. E daí surgiu a ideia do livro. Então, esse livro ele tem duas partes importantes. Uma parte que são profissionais da área. Então, nós temos psicopedagoga, nós temos duas psicopedagogas que trazem uma abordagem diferente ali. Uma sobre a sala de aula e a outra falando sobre inclusão, que a Amanda vai falar um pouquinho depois para nós. Temos uma advogada que traz toda essa questão das leis. Temos uma médica psiquiatra que inclusive é aqui de Três Lagoas, a doutora Priscila Salomão. Sim. Inclusive aqui em Três Lagoas nós temos 4 coautores. No total são 19. 19 e 20 comigo, que sou a coordenadora editorial da obra. Que bacana, gente. E olha só, o Fer, falando um pouquinho dessa dedicação também, eu queria, assim, você trabalha com isso, você está atendendo também,
mas sempre tem um motivo, além da história, tem um motivo seu pessoal, Fernanda, né? Porque você desejou coordenar um projeto de extrema importância. Você já vem de um livro voltado para mulheres, né? Mulheres Extraordinárias, se eu não me engano. Era esse, Prosperidade Feminina para Mulheres Extraordinárias. E também, e aí você traz esse daqui, né, para a família, para o pai, para a mãe, até mesmo para a pessoa que é portadora, né, do espectro autista. Então, o que te motivou a colocar tudo isso aqui no papel? Olha, eu realmente tenho uma vivência pessoal com o autismo, mas ali dentro desse trabalho que eu realizava, com as famílias dentro da instituição, me tocava muito profundamente a falta de acolhimento e de espaços que essas famílias tinham na sociedade. Então, essa falta de compreensão, esse contato de ver ali o sofrimento, a exaustão, as dores, as dúvidas. Uma grande dúvida que eu encontrava nos meus atendimentos com a família era: o que vai acontecer com meu filho no futuro? E ali, ao partilhar essas dores com essas famílias, eu achei que era necessário que outras pessoas também soubessem. Porque nós precisamos trabalhar a inclusão, né? Nós precisamos criar um ambiente na sociedade que seja mais inclusivo. E isso só será possível a partir do conhecimento. Sim. Então, ao lidar com essa dor, porque não tem como a gente, lidando com isso, não tomar isso para nós também. É muito mais do que um atendimento individual, é partilhar isso com a outra pessoa. Sim. E aí eu tive essa ideia do livro, surgiu, né? Eu falo que foi uma inspiração divina, não é algo que veio de mim. E hoje, depois do lançamento, eu tenho percebido que tem alcançado muito mais do que era o objetivo inicial. O objetivo inicial era: vamos criar um livro onde eu consiga reunir informações técnicas, científicas e de relatos familiares para que outras famílias, ao lidarem com autismo, ao receberem o diagnóstico, elas saibam para que lado ir, saibam o que fazer, saibam que não estão sozinhas. Exato. Mas hoje, depois do lançamento, o feedback que eu venho recebendo, principalmente das mães, né, que estão no nosso livro, que são coautoras. Nós temos um pai e uma avó também. Que são coautores no nosso livro. Mas o feedback deles para mim olha, isso trouxe uma nova visão, isso ampliou meu olhar, isso me trouxe uma nova perspectiva de futuro. Com certeza é o maior ganho pessoal que eu poderia ter conquistado com esse livro. E olha, quando você propôs esse projeto para essas 19 pessoas, né, com você 20, tô certa? Isso. Com essas 19 pessoas, foi algo que vocês pensavam assim, nossa, vai ser muito difícil? Ou você fala assim, Mari, olha, por mais que sejam muitas pessoas, umas de Três Lagoas, vocês de Brasilândia, né? Como que foi colocar no papel com tudo isso de gente contando um pedacinho e colaborando um pedacinho, né, de cada história? Quando surgiu a ideia, eu ainda não tinha os autores. Né? Então eu tinha, assim, algumas pessoas do meu convívio que eu conhecia a história. Uma delas é a Amanda. E tenho outros coautores, nós somos em Brasilândia, são 9 coautores. E tinham aquelas pessoas que já eram ali do meu atendimento, do meu convívio, mas eu precisava procurar mais pessoas, apresentar o projeto do livro e precisava que elas acreditassem também. É verdade. Então foi um processo que começou o ano passado, de fazer entrevistas, de conversar, conhecer, explicar sobre o projeto, apresentar todo o objetivo e essas pessoas abraçarem a causa. E aí eu encontrei essas pessoas, que eu falo assim, que foram selecionadas por Deus, para que compusessem comigo essa obra. Maravilha. Agora vamos bater um papo com a Amanda Pazzotti, que também está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Agora você também é de casa. Assim que quiser, tiver algum assunto, né, alguma oportunidade de trazer para a casa sua, seja sempre bem-vinda. E Amanda, a primeira pergunta é o seu primeiro livro? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Sim, é o meu primeiro livro. Abracei a ideia junto com a Feira e com os demais coautores. E para mim é uma honra fazer parte desse projeto. Eu sou suspeita, porque eu estou na educação especial há muitos anos. E como a Fernanda falou, nós temos uma visibilidade tão grande desse projeto que nós não esperávamos.
Então, assim, é muito satisfatório, é muito gratificante, principalmente por conta das famílias. Sim. Porque, como a Fer comentou outro dia, esse projeto não existiria se não fossem as famílias, se não fossem as crianças. Então, assim, é uma alegria muito grande poder fazer parte desse projeto. Tá certo, Amanda. E olha só, dos 19 capítulos, qual que é o seu e qual que foi o tema abordado? O meu capítulo eu vou falar sobre o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, e sobre adaptação curricular. Eu costumo falar que a inclusão ela chegou no Brasil há uns 10 anos, mais ou menos. Então, nós estamos ainda muito longe daquilo que nós idealizamos ser realmente uma inclusão, de fato. Nós encontramos muitas barreiras ainda nas escolas. E eu sempre tenho essa fala, nós temos a barreira do acesso ao currículo para as crianças, nós temos barreiras arquitetônicas, às vezes a falta de uma rampa, de um corrimão, mas a maior barreira que a gente encontra é a barreira atitudinal, que é das próprias pessoas. Então, nós temos resistência de alguns profissionais em elaborarem esse documento. Mas eu sou muito feliz, assim, muito grata pela cidade de Brasilândia, pela prefeitura de Brasilândia, que tem abraçado esse projeto, tem abraçado essa causa, e nós estamos avançando na inclusão ali em Brasilândia, tanto com os professores, como com os auxiliares dessas crianças, os auxiliares de sala, e também a parceria com as famílias. Eu costumo falar que a educação especial, ela caminha a médio e longo prazo. Então, um professor vai plantar agora, para o outro colher daqui 5 anos. Mas, devagarinho, a gente vai caminhando. Então, o meu capítulo ele veio na intenção de mostrar para os profissionais, os professores, né, o pessoal da saúde também, porque nós temos o PEI escolar e nós temos o PEI clínico também. É um documento que é garantido por lei, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, já vinha garantindo a adaptação curricular para essas crianças. E agora, esse ano, ali em Brasilândia, se tornou obrigatoriedade. Então, todos os alunos com TEA terão o PEI. Olha que bacana. E olha, com mais de 18 anos, né, de experiência na educação especial, quais são as mudanças que você percebeu na inclusão de alunos com TEA nas escolas? Na escola, principalmente a questão da adaptação curricular. Eu vim de uma época, em 2007, mais ou menos, quando eu comecei a dar aula, que as crianças com deficiência, aí já não entrava só o autismo, mas qualquer outra deficiência, eram aqueles alunos que ficavam lá no cantinho da sala, a professora levava um desenho para pintar, levava um brinquedinho para ele brincar, e ele não tinha acesso ao currículo. Hoje nós já vemos as escolas, os professores se empenhando em oferecer o currículo para aquela criança, mas dentro daquilo que ele consegue, porque a maioria deles não foram alfabetizados, eles não acompanham o ano escolar que eles estão matriculados, mas os professores fazem adaptações no currículo e eles conseguem ter acesso ao currículo. Eles conseguem ver o mesmo conteúdo, mas de uma forma adaptada para o nível que eles estão. Então, acho que esse é um dos maiores ganhos. E eu acho até engraçado, tem uma charge que mostra um pai com um menininho e ele fala assim, filho, na sua escola tem autista? E ele fala, não, pai, na minha escola tem crianças. Então, assim, as crianças são as mais acolhedoras. Sim. Então, as próprias crianças acabam ensinando os adultos. E hoje nós vemos muitos professores, não é 100% e não vai ser em lugar nenhum, não é só na educação, mas nós vemos muitos professores empenhados em oferecer um currículo adaptado para essas crianças. Isso é muito importante, né? E agora a gente, aqui com o livro em mãos, eu quero até falar que, às vezes, a gente tem esse projeto e você de casa pode pensar, mas é apenas para mães atípicas, né? Família, não, isso aqui é um conhecimento também, porque a gente vê que a sociedade está mudando, graças a Deus está mudando, só que conhecimento sobre isso, gente, é muito importante. Então, às vezes, a gente até pega aqui, né, conversando diante das informações que chegam pra gente, o respeito quanto a isso. Tem muitos locais, muitas pessoas, principalmente crianças que às vezes estão no supermercado e vê uma criança agitada e ainda julga a mãe, o pai, né, por educação, mas não sabe, não entendem sobre o que aquela criança passa, o que acontece. Então, isso aqui é mais do que um presente para os pais, é informação que você aí de casa também, você que não conhece, às vezes você não sabe muito sobre o assunto, e aqui como a Fernanda
e a Amanda também está aqui comigo falando, tem vários profissionais, né, que são coautores aqui desse livro. Eu vou até citá-los, tá? Eu vou até falar, olha aqui, ó, a Fernanda Monteiro, Mariana Alves, a Priscila Salomão, José Henrique Almeida, Marluce Oshima, Marina Oliver, né? Marina Olivier, a Tatielen Oliveira, Vivian Bega, também Amanda Rodrigues Pazotti, tem também a Rosirley Paruzolo, né, que também está aqui também como coautora, a Tainá Oliveira, Laura Vasques, Maria Moura, também tem a Natália Viol, a Lívia Caroline, Laís Pereira, também tem a Ana Iva Brum, Marielle Miguelotti, Késia Soares e Adriana Cagnoli. Olha, gente, então é o que eu falo, né? Esse é mais um presente, e mais um presente que eu recebo também da Fer, quando ela veio aqui junto com as meninas, deixou pra mim. Então é mais conhecimento, é conhecimento. Ô Fer, onde as pessoas encontram esse livro, né? Onde elas têm acesso a esse livro? Por enquanto, nós estamos trabalhando com vendas diretas. Então, qualquer pessoa que tiver nos seguir nas redes sociais pode fazer encomenda direta com os coautores. E também, logo, nós vamos colocar esse livro na plataforma da Amazon e outras plataformas de venda. No momento, como nós estamos aqui na nossa primeira semana, ontem fez uma semana, né, do nosso lançamento. Vocês lançaram no dia 18? Dia 18, exatamente. Num evento muito legal lá em Brasilândia, nós recebemos bastante apoio, fomos muito acolhidos com o nosso projeto também. Então, por enquanto, nós estamos fazendo essas vendas diretas. Então, as pessoas podem nos seguir nas redes sociais, através do Instagram ou Facebook, e entrar em contato direto, que aí nós fazemos ali essa troca para poder vender o livro. Com certeza. Como que tá o seu Instagram? Psicóloga Fer Monteiro no Instagram. Já adiciona lá, já segue a Fer por lá. E o seu, Amanda? Amanda R. Pazotti. Amanda R. Pazotti. Tá certo, então. Tem mais alguma informação que vocês queiram passar, não só para o pessoal de Três Lagoas, Brasilândia também que nos acompanha, mas também da região? Exatamente. Esse livro, como são 19 coautores, nós temos coautores de toda a região. Então, em Brasilândia são 9 coautores, aqui em Três Lagoas nós temos 4 coautoras, temos coautores em Dracena, Presidente Prudente, Adamantina, Panorama, olha, Tupi Paulista. Então, toda essa região aqui do interior, nós temos pessoas contando as suas histórias. Olha, gente, então vou deixar aqui para vocês, tá? Vou mostrar um pouquinho mais o livro aqui que as meninas deixaram, esse presente. E olha, já entra em contato, já pode também procurá-las na rede social, né, no Instagram, adiciona lá. Você que conhece alguém que sabe que esse livro aqui seria realmente um presente para essa pessoa, pode também encaminhar. Hoje nós estamos sem a live, até falei aqui para as meninas, mas essa matéria, essa entrevista sobe para o nosso canal do YouTube. Então você pode compartilhar o link por lá também. Se tá corrido aí, não conseguiu assistir toda a entrevista, pode correr lá no YouTube também, que nós vamos deixar por lá. Ô Fer, Amanda, eu quero agradecer a presença de vocês, parabenizar mais uma vez pela iniciativa, pelo projeto, pela empatia, porque isso é empatia também com o próximo, pelo trabalho de vocês, não só de vocês, mas de todos esses coautores que estão aqui, né? E também das famílias que passam pelas mãos de vocês, que têm um acompanhamento, né? Os pais. Agradecer também, né, por nos procurar e falar que as portas estarão sempre abertas para este assunto e qualquer outro projeto, que eu sei que esse não será o segundo apenas. Quando a Fer veio aqui junto com as meninas, eu falei que ela iria voltar com mais. Eu só não esperava que seria tão especial também como esse. Então, parabéns para vocês e muito obrigada. Eu agradeço de coração, porque eu sei que as suas portas estão sempre abertas para nós. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho desse projeto, que é um projeto que nasceu no nosso coração. Ó, Amanda, como eu disse, você também já é de casa, viu? Muito obrigada, agradeço a participação e agradeço por vocês abrirem espaço para uma causa tão importante para nós e para tantas outras pessoas. Exatamente, tantas outras famílias, né?